Diga, Marcília. E puxando esse fio que o Navarro traz, né, de que o ciclo não se encerra, ele também disse que as Forças Armadas foram preservadas e outras instituições também o foram. E não foram, as Forças Armadas saem humilhadas desse processo todo. O general Heleno está preso, um general de uma patente altíssima e com uma história imensa dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas saem humilhadas disso tudo. O Judiciário também sai humilhado. A gente tem que lembrar que o Judiciário não é só o STF. Se a gente conversa, claro, sempre reservadamente, mas se você conversa com desembargadores e com juízes de primeira e segunda instâncias, você percebe que eles não gostam nada do que está acontecendo, se sentem completamente expostos a uma politização vexatória pela qual o STF fez todos esses membros do Judiciário e também do Ministério Público passarem. Se você conversa com promotores, eles não estão nada contentes com o Gonê ser um símbolo da vergonha da submissão. O Gonê se tornou um estagiário do Moraes. É isso que ele se tornou, um menino de recados do Moraes, ficando feliz, fazendo caras de alegria e tristeza quando o Moraes aprovava ou reprovava uma pergunta que ele fazia durante esse processo todo. O Judiciário sai derrubado, o direito sai destruído também, porque o direito se tornou um mero instrumento de política nas mãos do ministro Moraes. E a OAB também, enquanto instituição sai diminuída. Então as instituições do Brasil, não apenas o ciclo não acaba, como as instituições saem totalmente destruídas desse processo todo, e isso vai ainda, com certeza, ter um efeito rebote, não tenho dúvida. Augusto. Todas as instituições foram desmoralizadas pelo Supremo. Todas, inclusive o Supremo. Inclusive o Supremo. Você hoje tem a vontade do ministro Moraes. E eu acho muito estranho, como o Silvio lembrou, eu também louvei aí a posição, a manifestação do Zé Múcio, quando ele disse que não havia golpe, coisa nenhuma. Agora, as pessoas precisam ser coerentes, né? Ele não pode aceitar o que foi feito com chefes militares, injustiçados por isso. Não houve golpe nenhum que justifique a prisão do alto comando no tempo do governo Bolsonaro. E também os ministros do Supremo que divergem da dureza, para ser brando, né, com o vocabulário do Moraes, eles têm que ser mais presentes nesse momento. Nenhum deles tem nada a dizer sobre as penas aplicadas, sobre essa história de não tem mais nenhum recurso a apresentar, já está encerrado o caso. Eles não têm nada a dizer. Quer dizer, a gente aposta em alguma altivez do ministro Mendonça e lá vai ele pedir voto para um indicado pelo Lula, o Messias, que não tem notável saber jurídico coisa nenhuma. Hoje eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer isso, né? O notável saber jurídico. É, no mínimo, você se destacar, né, pela atuação como advogado que seja. Nem isso eles conseguem. Agora, como eles são da mesma religião, não sei se pertencem à mesma igreja, mas são ambos evangélicos, pronto, está resolvido. Isso aí não é quesito. Não é quesito. E não tem ninguém para dizer para o Moraes parar. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer arbitrariedade, o Supremo encampa. Então, o ministro Fux, por exemplo, tem de prosseguir fiel, se manter fiel ao voto que ele produziu, que é um momento de sabedoria e de coerência jurídica. Agora, vai entrar um ministro qualquer, o Lula ele está aparelhando o Supremo ostensivamente. E o Moraes age como se fosse o gerente do Brasil. E isso precisa acabar. Agora, ninguém se manifesta no Supremo, ninguém tem nada a dizer. E o Congresso também tem de ser mais direto nisso. Eles vão fazer a sabatina é para examinar o cara.
Ele não pode ser aprovado. Não pode. Então o Zé Múcio também deveria ser coerente com o que já disse. Ele já afirmou que não houve golpe. Portanto, esses processos vão acabar anulados e ele sabe disso. Augusto, se você me permite, no caso do Messias, nem notável saber jurídico, e depois das denúncias de que ele teria sido omisso em relação aos alertas que recebeu, no caso do sindicato do irmão do Lula, do Frei Chico, nem reputação ilibada, que é o segundo requisito. Perfeito. O Cauti, tem um ponto, né? O ministro da Defesa foi questionado sobre o fato de Jair Bolsonaro não cumprir pena em instalação militar, e aí ele disse, aspas, né? Decisão da justiça a gente pode gostar, pode não gostar, mas tem que aprender a acatar. Agora, a Lei 6680, artigo 73, diz: as prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. E aí, vamos lá, a linha C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso. Mas se o processo é completamente ilegal, se o tribunal é de exceção, se as acusações não têm sequer prova documental, porque ninguém viu essa fantomática minuta do golpe, é óbvio que a cereja do bolo é também violar as leis próprias que determinam onde o militar, como o ex-capitão Jair Bolsonaro, deveria cumprir a sua pena. Então não é surpreendente aquilo que infelizmente está acontecendo com o Bolsonaro. É tudo profundamente ilegal, arbitrário, injusto, né? E isso, obviamente, vai ficar na memória da infâmia do judiciário brasileiro. Isso será um caso que será estudado nas faculdades de direito das próximas gerações, quando torcemos, alguém voltará à sanidade entre muitos juristas que, infelizmente, acabam endossando esses arbítrios do Alexandre de Moraes. Isso será estudado como um caso típico de abusos por parte de cortes superiores, né? Isso fará parte da literatura jurídica brasileira e internacional como aquilo que não se pode permitir que uma Corte Suprema faça, não só aqui, mas em outros lugares também. Como é possível que um general como Augusto Heleno, que está indo para os 80 anos de idade, ele foi o primeiro comandante da missão da ONU no Haiti, foi comandante da Amazônia, é uma pessoa que deveria, que provavelmente terá no futuro submarinos, navios, casernas, no nome dele, vai ser preso uma pessoa com essa idade, mas não existe isso em nenhum lugar do mundo. Para quê? Porque ele tem alguma periculosidade social? Ou o general Braga Neto foi adido militar nos Estados Unidos, que é o ponto mais alto da carreira de um militar. Ele vai lá em Washington, representa as Forças Armadas Brasileiras no principal aliado do Brasil, e ele vai também com mais de 70 anos e vai preso. Enquanto temos traficantes que são presos com toneladas de cocaína, em 24 horas estão soltos, porque não se pode dizer que tem perigosidade social. É disso que estamos falando? Qual é o perigo que o general Augusto Heleno, pluridecorado, representa para a sociedade brasileira para justificar que ele seja preso? E, inclusive, com condições de saúde que ele tem. Não existe isso. Então, é um arbítrio absurdo e é uma crueldade sem tamanho que vai manchar para sempre não apenas a reputação do ministro Alexandre de Moraes, mas de toda a Corte Suprema do Brasil que endossou esse abuso.